provocado vazamentos. Imagina a gravidade desse assunto. Tanto que a venda de gasolina para esse tipo de gasolina, de combustível para aviões de pequeno porte, já chegou a ser interrompida. É um problema gravíssimo. Eu fiquei espantado quando tomei conhecimento desse caso, principalmente porque na semana passada nós tratamos da queda de uma aeronave aqui em São Paulo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é impossível não associar, porque a gente viveu isso de um jeito muito forte na semana passada. O avião caiu aqui dentro de São Paulo, em Santana. Você se lembra muito bem. Exatamente, Aninha. Bom, o presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, o Humberto Branco, está ao vivo conosco, nos atendendo nessa tarde, exatamente para sabermos um pouco mais, né, em que pé está essa situação. Esse combustível realmente não está sendo comercializado? Qual o risco disso? Quem já comprou combustível? Combustível de quem já adquiriu deve ser descartado ou não, né? Humberto, muito boa tarde, viu, a você. Muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Boa tarde a vocês, a toda a equipe, estou à disposição, um prazer falar com todos. Prazer é todo nosso. Vamos lá, Humberto, qual a medida que você ou vocês já tomaram para evitar um problema maior, principalmente com quem já fez a compra desse tipo de combustível ou combustível possivelmente com algum problema, né, com alguma contaminação? Bom, desde terça-feira passada nós temos tido relatos bastante contundentes desse problema. Nós imediatamente, quando passamos a receber esses relatos, a gente passou a atuar junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, e solicitando a ação imediata da ANP, que ao final das contas é responsável, a agência responsável pela qualidade de todo o combustível, não só desse, mas de qualquer combustível consumido no Brasil. E de terça-feira para cá, o que tem acontecido? A gente tem dividido as nossas atenções basicamente em dois caminhos. Um é o principal, que é o da segurança. Então, a gente tem alertado a todos os operadores sobre o problema, junto com o Grupo Brasileiro de Segurança para Aviação Geral. Nós passamos a mapear todos os acontecimentos, né, que passaram a ser relatados em campo pelos pilotos e proprietários de aeronaves. E desde então nosso trabalho tem sido de deixar muito claro para os operadores e principalmente para os pilotos que no menor indício, né, de problemas, e mesmo que esses indícios não envolvam especificamente a aeronave que será operada, mas alguma aeronave, por exemplo, que se sabe que abasteceu em local semelhante àquele que você abasteceu, enfim, qualquer evidência ou de risco, né, às operações, a nossa recomendação desde o início foi de que as operações fossem interrompidas. Então, o primeiro caminho foi pela segurança operacional, que é o que faz a aviação ser segura, né? A gente não tolera absolutamente nenhum tipo de risco à integridade das operações e à qualidade das operações. Já chegou a ser identificado esse lote? As pessoas que fizeram as compras suspeitas, né? Ou todo mundo deve descartar o combustível? As pessoas que compraram recentemente? Então, não, o que deve se a recomendação por enquanto é a seguinte: tecnicamente falando, a ANP ela está alocando recursos para estar em campo para fazer a coleta do máximo possível de amostras desses combustíveis em aeronaves, para que seja possível você fazer o rastreamento de trás para frente, ou seja, uma aeronave com problema em algum lugar, retira-se o combustível daquela aeronave e você consegue saber quais foram os 2, 3 últimos abastecimentos onde eles foram realizados. Então esse trabalho está sendo feito, infelizmente a ANP ainda não tem dado a resposta que a gente entende ser necessária. A gente perdeu praticamente o sábado e o domingo, houve muito pouca
ação, pelo menos nos aeroportos, para coleta desse material. Estamos esperando hoje aqui no interior de São Paulo que seja feita a coleta. E as oficinas mecânicas é quem devem instruir os proprietários sobre como e em que circunstâncias fazer o descarte. Agora, já houve a identificação, Humberto, de alguma aeronave que tenha sido bastante danificada, que o dono tenha algum prejuízo significativo por causa desse combustível adulterado? Sem dúvida, a gente tem diversos relatos, porque, como o Datena comentou aí rapidamente, a gravidade da corrosão produzida por esse componente ainda é desconhecido. Segundo a Petrobras, é da classe dos chamados produtos químicos aromáticos. Essa foi a informação que ela ofereceu no sábado, 11 horas da noite, depois dos primeiros testes que ela realizou. A agressividade desse agente compromete muito, como o Datena falou, as mangueiras, as borrachas, as vedações, os elementos internos da aeronave, né, e do sistema de combustível. Então, a gente ainda não tem como saber qual é a extensão do dano, mas pelos relatos e o que a gente já pôde ver em campo, a gente sabe que são danos significativos. Uhum. Então as operações estão suspensas. A recomendação é que essas aeronaves não decolem, fiquem paradas. Parece que a ligação caiu. Na ligação do Humberto. Vamos retomar a ligação. E é uma questão lógica, né, Ana? Uhum. Se um combustível como esse, ele consegue corroer uma borracha, o que será que pode acontecer internamente no motor? Em outras peças, não exatamente. Mesmo não sendo mecânico, não entendendo de engenharia mecânica, a gente sabe que algo inapropriado, quando colocado dentro de um motor, provoca um efeito grave. Com a água não é diferente, né? Se você colocar água no tanque do seu carro, vai dar problema. De um avião, da mesma forma. Exatamente. Agora, imagine você colocar algo corrosivo dentro de um motor de um avião, né? Em que o problema acontece lá em cima e a oficina está aqui embaixo. Não, imagina. Esse é o maior problema. Por isso que a responsabilidade tem que ser dobrada. Então a pergunta, ela já entraria nessa linha, viu, Humberto? Já restabelecemos o contato com você. Você já deve ter conversado com vários mecânicos, ou pelo menos alguém da sua equipe já deve ter conversado com algum mecânico. E se esse combustível está corroendo borrachas, ele pode provocar um efeito grave dentro do motor também, ou alguma outra peça um pouco mais sensível, não, Humberto? Sem dúvida nenhuma, o combustível vai ser descartado. É que existe um segundo componente dessa discussão. Primeiro, a segurança. O segundo componente são as comprovações do dano. Então, esse descarte está sendo feito de uma maneira cuidadosa, para que se preserve o máximo possível a integridade e o registro da retirada desse material das aeronaves, porque uma vez danificadas, essas aeronaves precisarão, obviamente, ser reparadas. Esses reparos eles não são baratos, eles englobam uma série de potenciais prejuízos aí aos proprietários, e isso certamente terá que ser resolvido por quem tiver criado esse risco, né, e esse problema. Uhum. Então existe um componente aí importante de retirada apropriada do produto, seja nos aspectos jurídicos, seja nos próprios aspectos ambientais, e toda oficina mecânica, com toda certeza, sabe fazer esse descarte de maneira apropriada e no momento certo. Humberto, então, enquanto não há ainda algo mais elucidado em relação a isso, o ideal é que essas aeronaves fiquem no chão. Trabalhos interrompidos, voos suspensos, é essa situação que vocês têm que relatar agora? Sem dúvida, é o que a gente tem falado já desde terça-feira. Ainda quando a gente não tinha a dimensão concreta do caso, a gente foi muito prudente no sentido de dizer, olha, vamos aumentar muito o nível de alerta, no mínimo indício não voe. De lá para cá a gente já sabe que tem lote ou lotes, a gente não tem como afirmar, de combustível contaminado. Isso já está informado pela Petrobras. Além disso, todos os distribuidores de combustível interromperam o processo de distribuição, ou seja, eles estão reconhecendo que de fato há um problema potencialmente muito grave. Então a nossa recomendação é de que não se faça a operação
para evitar qualquer tipo de risco, aqui nesse caso, muito grave. A gente não está tratando de uma coisa de pequenas proporções, a gente está tratando, como o Datena falou, de algo que compromete a segurança elementar de uma operação de voo, que é o combustível. Isso. Exatamente. Só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, ô Humberto, esse combustível não tem relação nenhuma com os aviões de grande porte, né? Como, por exemplo, os Boeings das companhias aéreas, né? Ah, e de helicópteros só de... também, né? Algum tipo de helicóptero? Quais modelos que usam esses combustíveis, Humberto? Hoje no Brasil, veja, a frota brasileira de aeronaves movidas a pistão, com motores a pistão, é a segunda maior frota da América. É uma frota muito grande, que conecta aí 2.500 aeroportos no Brasil, que tem um papel muito importante para manter grandes regiões do país conectada e o sistema econômico funcionando, né? Então, essas aeronaves, elas são movidas por motores a pistão e usam gasolina. As aeronaves maiores, às quais o Datena se referiu, são aeronaves movidas a querosene, né? Com motores a jato, turbofan e turbohélices. Entendi. E helicópteros de serviço, que geralmente são aeronaves maiores, essas também correm o risco de ter operação suspensa ou entra nesse outro combustível? É querosene também? A grande maioria dos helicópteros grandes, eles são movidos a querosene. Por exemplo, os helicópteros de offshore que vão para as plataformas de petróleo e tal, isso tudo é querosene. Agora, existe uma frota bastante representativa de aeronaves de asa rotativa, de helicópteros também movidos a gasolina. Por exemplo, o Águia da Polícia Militar aqui em São Paulo é um esquilo, né? É um helicóptero muito de grande provavelmente querosene. Né? movido a querosene. Exatamente. Humberto, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Foi um papo importante para deixar mais claro isso que é desconhecido pela gente e por grande parte da nossa audiência. Uma ótima tarde para você, até breve, tá, Obrigada. Humberto? À disposição, obrigado, boa tarde. Da mesma forma daqui. É bem esclarecedor, né, Joel? Até para o nosso ouvinte que estava se perguntando, mas e helicóptero de serviço, helicóptero da polícia? Vamos deixar bem claro que é uma série de diferenças e isso tem que ser levado muito a sério, tem que ser tratado com muita prudência, porque uma coisa é o seu carro enguiçar na rua, porque o motor deu um pau, né? Deu um problema, combustível adulterado. Outra coisa é um helicóptero, é um avião.